Você tem ou conhece alguém que tem diabetes? Vamos colocar um olhar nesse vídeo sobre o diabetes, mas um olhar mais da metafísica da saúde. Não é o olhar físico ali do problema do pâncreas e tal. Não, não é isso. O que eu quero olhar é o olhar emocional e comportamental que leva uma pessoa a desenvolver um diabetes. Que pode levar uma pessoa. Eu gosto sempre de falar que pode, porque cada ser é único e as situações são diferentes, mas algumas coisas são comuns. Então vamos lá, vamos entender o que é o diabetes. O diabetes, a grosso modo, é uma pessoa que tem um pâncreas que tem dificuldade de processar ali o açúcar, né? Não produz a insulina suficiente. Enfim, tem um defeito ali na questão do açúcar. E o que é o açúcar, né? Vamos pensar. A gente pode pensar que o açúcar poderia ser a doçura da vida. Observa se pessoas que têm diabetes, se normalmente ou elas são amargas, né? Sabe aquela pessoa amarga com a vida? Que nada tá bom, que tá sempre reclamando, que não consegue ver gratidão em nada. Amarga, o amargor da vida, o oposto do açúcar. Então, observa. Ou então, às vezes, a pessoa até é muito dócil, né? Ela é dócil com o outro, né? Ela faz tudo pelo outro. Pelos filhos, pelo marido, pela esposa. Ela passa uma vida se dedicando ao outro. E cadê a doçura com ela mesma? Aí tá o ponto. Pode ser que essa pessoa desenvolveu um diabetes exatamente por isso. Porque não conseguiu lidar consigo mesma, assim, com as suas vontades. Não conseguiu priorizar a si mesmo em alguns momentos. Sempre a prioridade é do outro. Não tem doçura com ela própria. Ou pessoas que também já largaram, assim, já meio que desistiram da vida. Às vezes mais idosos, né? Quando foi uma vida às vezes muito difícil, ou se decepcionou, ou perdeu o parceiro, a parceira, começa a se entregar. Já viu isso? Começa assim a meio que a desistir da vida. E aí nesse momento entra o diabetes. É uma desistência da doçura, da alegria da vida, do prazer da vida. Então veja se faz sentido para você olhar esse olhar, né? E observa se você tem diabetes, né? O quanto é que você está se priorizando, se dando prazer, se permitindo. Ou você é do tipo que fica com o chicotinho. O chicotinho eu falo muito nos atendimentos, né? É aquela pessoa que fica se machucando, que fica se cobrando, se mutilando. Eu não mereço, eu não posso, isso não é pra mim, eu sou burra, por que eu fiz aquilo? Sabe que fica o tempo todo se condenando? Então, não tem doçura com ela mesma. Eu fiz um atendimento em que a pessoa falou assim pra mim, eu tenho muito medo de desagradar, né? Aí no caso era uma pessoa específica, de desagradar tal pessoa. Aí eu perguntei assim, tá, você tem medo de desagradar alguém. E o medo de desagradar você mesmo? Você também não é uma pessoa? Por que a gente coloca sempre esse foco no medo de desagradar o outro? Por que não deveríamos também ter medo de não nos desagradarmos? Entende? Essa coisa de colocar o foco no outro, de fazer pelo outro o tempo todo. Não estou dizendo para não fazer nada pelo outro, não é isso. Mas tem pessoas que se dedicam muito mais pela vida dos outros do que pela própria vida. Não tem doçura, não tem amor próprio, tem diabetes. Faz sentido? Se fizer isso, se você conhecer alguém que acha que pode ser legal ouvir esse vídeo, encaminha para eles. Por quê? Às vezes, eu não vou dizer que entender isso vai mudar o seu estado físico do pâncreas, não. Mas, quando a gente muda o comportamento, né? Primeiro cai a ficha, vai mudando o comportamento. Naturalmente, você vai reprogramando o seu sistema, suas próprias células vão mudando. E existe sim muita cura, que às vezes as pessoas nem entendem. Nossa, mas como assim? Sabe aquelas curas milagrosas? Então, é porque como a doença ela começa no nosso emocional, a gente adoece primeiro no emocional, nesse caso no amor próprio, né, no valor próprio, a gente adoeceu ali. E aí você começa a entender, começa a se priorizar, muda o seu comportamento, as células vão mudando. E se você tem tempo, às vezes existe até a cura. Né? Não estou dizendo que é uma cura, que vai acontecer isso. Não, pode acontecer. Né? Reprogramação celular acontece por isso. Existem muitas técnicas energéticas que fazem isso, existem até aparelhos hoje em dia que já fazem isso, essa mudança de frequência das células, dos órgãos. Enfim, quando a gente entende a causa do problema, né? A causa, no caso do diabetes, é a falta de doçura. Quando você entende isso e você está disposto a mudar seu comportamento, pode existir até uma amenização dessa sua doença ou até mesmo uma cura. Vem comigo na terapêutica.